Hoje nós vamos falar um assunto que é bem interessante. Para completar, na verdade, esse assunto de hoje, que nós vamos falar sobre transformadores, ele vem sintetizar tudo aquilo que a gente vinha falando até agora, de materiais condutores, materiais isolantes, semicondutores, formas de magnetização, essas coisas todas. Então, hoje, transformadores vêm para sintetizar tudo, e a gente organizar as ideias, e a gente começar a mão na massa, referente a transformadores, né? Então, vamos lá. Transformadores. São equipamentos destinados a transmitir potência entre seus terminais, fazendo também adequação dos níveis de tensão. Podemos aumentar ou diminuir a tensão em um circuito ou sistema elétrico, transmitindo a mesma potência idealmente. É interessante, a gente vai conseguir ver isso hoje, no final da aula. A gente vai fazer um exercício, nesse exercício a gente já vai poder comprovar isso realmente, que nós vamos poder transmitir, aumentar ou diminuir a tensão e transmitir a potência de um polo para o outro, que ele faz a compensação inteira. Então, o que acontece? O transformador, ele, na verdade, utiliza a questão da magnetização para transformar, para mandar energia de um polo para o outro. A gente vai ver isso na estrutura do transformador um pouco mais à frente. Então, vamos lá. É o equipamento mais importante de todo o sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência é conhecido como CEP. O transformador, é denominado que é o equipamento mais importante, por questão de ele estar presente em todos os ramos das etapas, né, do sistema elétrico de potência. Transformador real apresenta perdas por efeito Joule, ou seja, por aquecimento, nos enrolamentos e perdas magnéticas no seu núcleo. Nós falamos um pouco sobre as perdas magnéticas nas aulas anteriores, quando nós falamos sobre esterese, e falamos um pouco sobre efeito Joule há algum tempo atrás, quando nós falávamos sobre aquecimento, né, resistores, tudo que faz parte do efeito Joule. Vamos lá. O transformador é um equipamento que faz uma conversão do nível de tensão e corrente entre seus terminais de entrada e saída. Nós vamos ter um ferromagnético no ponto central do transformador. Nós vamos ter um condutor de cobre vindo por um dos lados, ou seja, vamos considerar pela esquerda, que ele vai fazer um bobinado do lado do núcleo, e vai ter um outro bobinado de cobre também, do lado direito, que a gente vai chamar de secundário. Do esquerdo a gente chama de primário, da direita a gente chama de secundário. A gente vai enxergar isso aí. Podemos dizer que o transformador é um dispositivo que transmite potência entre seus terminais e faz adequação no nível de tensão. Então, nós temos aí o ferromagnético, que é essa partezinha daqui, que a gente está vendo. E aí tem aqui, do lado esquerdo, tem o enrolamento do primário, e do lado direito tem o enrolamento do secundário. Para essas questões, nós vamos ter uma tensão de entrada e nós vamos ter uma tensão de saída. Num parágrafo aí atrás, foi dito aumentar ou diminuir o nível de tensão. Realmente, a gente tem dois tipos de transformadores. Transformadores elevadores e transformadores rebaixadores. O elevador, ele é um transformador que ele eleva, no caso, ele vai ter uma tensão menor na entrada e vai ter uma tensão maior na saída. Geralmente, esses transformadores elevadores, eles são mais utilizados em usinas geradoras de energia, nas subestações principais dessa usina. Ele entra com o nível de tensão, faz a sua elevação e segue para as linhas de transmissão. E os outros transformadores rebaixadores, eles são para adequações, né? No caso, por exemplo, existem empresas que recebem em 69, existem empresas que recebem em 13.8, e aí ele precisa de um transformador para fazer a transformação, no caso desse tipo de energia que vai ser rebaixado, a tensão vai ser rebaixada, de 69 para 13.8 ou para 220 ou para 380, e de 13.8 para 280, para 380, para 220, e assim sucessivamente. 110, como a empresa queira utilizar. Então, ela vai receber
a energia da concessionária, ou, no caso da usina geradora, como é o caso de empresas grandes, como no caso aqui a Braskem ela tem uma subestação própria, que ela recebe um nível de tensão que vem direto da Chesf, lá em Paulo Afonso, chega a União, por trás ela recebe na subestação dela, e aí ela trata com transformadores próprios, dentro da sua subestação, qual o nível de tensão que ele quer trabalhar para os seus equipamentos. E aqui eu tenho um transformador, ele funcionando, né? No caso, vamos dizer assim, aqui nós temos o gráfico, ó, a solenoide na entrada. Então, a proporção que ele vem aqui, ó, positivo, observa aqui o fluxo, seguindo o fluxo da corrente elétrica. Na hora que ele está negativo, ele vem voltando, por isso que é tensão alternada. Aqui nós temos o núcleo ferromagnético. E se vocês observarem aqui, nós temos as setas que estão circulando, aqui, né, emitindo os fluxos. E aqui nós vamos ter a saída dele pelo secundário. Também, nós vamos ter aqui, ó, a proporção que ela vai sendo positiva ou negativa, nós temos também a direção da corrente elétrica aqui no bobinado. Dá para a gente ter uma ideia de como é o funcionamento de um transformador internamente, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a formação de cada transformador, tipo de transformador, monofásico, trifásico, como é feito. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Etapas principais do CEP. Geração. Consiste em todos os equipamentos que fazem parte do sistema de geração de energia, como usinas hidrelétricas e termoelétricas. Bom, nós temos 5 etapas, na verdade, no sistema elétrico de potência. Uma é a geração, o outro é o controle, depois vem a transmissão, depois vem a distribuição e depois vem o consumo. Nessa primeira, que é a geração de energia, eu considero que é uma das etapas mais simples que a gente tem no sistema elétrico de potência. Porque a geração de energia, eu posso chegar para vocês e dizer o seguinte, que eu quero que cada um invente uma forma de gerar energia. A forma de gerar energia, eu não estou especificando como é que você vai gerar, não estou especificando qual o nível de tensão que você vai gerar, eu não estou especificando para o que você vai utilizar, nem a duração, né? Nem o tempo que essa energia vai durar. Eu estou pedindo para você gerar energia. Então, nós temos pilha de Daniel, nós temos energia solar através de placas solares feitas com LED, nós faz uma bobina de cabo de cobre e passar um ímã permanente e vai gerar uma variação de tensão. Existem diversas formas de geração de energia, né? A gente pode fazer um gerador eólico, pode fazer um gerador solar, a gente pode fazer um gerador mecânico, pode fazer a base de indução, a gente pode fazer diversos tipos de geração de energia. O que eu considero sendo um dos mais importantes, um dos mais complicados para se ter nessa etapa do sistema elétrico de potência, seria o nível de controle. Ele coloca aqui o seguinte: as unidades geradoras trabalham geralmente na classe de 15 kV. Antes da etapa de transmissão, que é essa que a gente está falando, vem a etapa de controle. A etapa de controle, ela é justamente quando você gerou energia, você vai ter que elevar para o nível que você deseja, você vai estabilizar, você vai fazer com que ela seja um ciclo constante, vamos dizer assim, por exemplo, vamos gerar energia, beleza, eu tenho que controlar a velocidade numa hidrelétrica, a água que passa pela turbina, eu tenho que ter o fluxo da água, eu tenho que ter a volumetria, eu tenho que ter a velocidade de rotação do eixo, eu tenho que controlar, tenho que ter um transformador elevador na saída, eu tenho que ver quais são as perdas, o que é que está acontecendo. Então, toda essa etapa, nós estamos falando na parte de geração, mas quando termina a geração, eu tenho a fase de controle dessa energia gerada. Essa energia gerada, ela vai para banco de capacitores, ela vai para transformadores elevadores, ela vai para os TCs, para os TPs, para tudo que for dentro da subestação, na parte de controle que é feito para poder manter tudo isso a nível de transmissão, nas linhas de transmissão.
Então, nós temos a transmissão, ela corresponde a todos os equipamentos usados para transmitir a energia das unidades geradoras para o centro de carga. Nessa de transmissão, digamos o seguinte, só para a gente poder ter uma ideia de como é esse processo todo, na hora que eu preparo a energia para ser transmitida, no caso, na hora do controle, eu tenho que saber para onde eu estou mandando, qual é a distância que eu estou mandando, para eu poder pensar em ter ou não subestações intermediárias para fazer compensação de perdas devido ao cobre, que vai ter sua resistência intrínseca do cobre. Durante esse percurso, ele vai ter essas perdas e eu preciso compensar para poder fazer com que ele chegue no seu destino com o nível de tensão que ele está sendo contratado. Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer. Eu tenho que pensar na estrutura, eu tenho que pensar no material de transmissão, eu tenho que pensar qual é o material do condutor que vai ser, devido justamente ao custo-benefício, de como ele vai chegar, das perdas que vão ser ocasionadas no meio desse trajeto. Então, aí eu tenho a minha preocupação com a transmissão de energia nesse processo. A linha de transmissão é o principal modo, né? Eu tenho a distribuição agora. Na distribuição, é o seguinte. Eu tenho, justamente, a gente fez a geração é na usina geradora. Aí a usina geradora, ela é responsável também pela etapa de controle e é responsável também pela etapa de transmissão. Sendo que, na etapa de transmissão, existe ou não a possibilidade de fazer terceirização de serviços. E na parte de terceirização de serviços, ela é a responsável, no caso, pela etapa de linha de transmissão, mas a manutenção pode ser terceirizada, né? Então, assim, nós temos empresas contratadas que têm que ter o mesmo respaldo da concessionária de energia, da geradora da energia, e ela tem que ter toda a responsabilidade, atenção, cuidado, treinamento com tudo que a geradora de energia tem. Existem processos que devem ser cumpridos, treinamentos que devem ser cumpridos, e a responsabilidade tanto de trabalhar, tanto de profissionalização do profissional terceirizado, como a questão de treinamentos também. Aí vem a parte de distribuição. A parte de distribuição, ela é repassada, no caso, para concessionárias estaduais, através de um alvará de funcionamento, né, de exploração, na verdade. Ele tem aí a questão de distribuição, ele bota assim, consiste em todos os equipamentos destinados a fornecer energia elétrica para os consumidores finais, residenciais, comércios e algumas indústrias. Então, existe um limiar na entrega dessa distribuição, porque ela vem na questão de transmissão até subestações da própria geradora, que entrega a distribuição à sua linha. Existem outras que a própria distribuidora, a própria concessionária de energia, no caso local estadual, ela tem as suas subestações que ela recebe a linha de alta que vem da geradora e ela executa a sua subestação e ela faz a sua distribuição, como é feita dessa forma. Então, nós temos na parte de distribuição, nós temos empresas que recebem em média tensão, temos empresas que recebem em baixa tensão, temos os consumidores finais, que somos nós, residenciais, temos comércios que utilizam o próprio fornecimento monofásico da distribuição de energia, temos clientes também que ele pode ser o consumidor, pode receber em trifásico também, depende da demanda que ele está contratando junto à concessionária. E isso é feito dentro do projeto do próprio consumidor. O consumidor pega a planta baixa, os passo a passo, né? O consumidor faz a planta baixa do que ele quer, do que ele propõe oferecer como serviço, do que ele propõe como se é residência, como é comércio, algumas indústrias. Faz-se o levantamento das potências. Com o levantamento das potências, ver qual é a sua demanda. De acordo com a demanda que vai junto à concessionária, que vai ser efetuado
qual é o tipo de ligação que aquele cliente vai receber. Se vai ser monofásico, se vai ser trifásico, se ele precisa de uma subestação aérea, se ele precisa de uma subestação abrigada. E assim é feito toda essa tramitação. Para poder você chegar na concessionária de energia, você tem que fazer essa parte todinha, e aí sim ele vai ver a questão do que você necessita para a forma. Então, na distribuição, você pode receber em 13.8, você pode necessitar de ter realmente uma subestação abrigada, você pode receber em trifásico, você pode receber monofásico, e assim sucessivamente. Na distribuição, a rede primária e secundária, que operam normalmente na classe de 13.8 e em 127 e 220 volts, respectivamente. Quando a gente fala de rede primária, a gente fala das alimentações trisfásicas RST, que estão nos alimentadores em cima, né? Aqueles 3 fios que estão em cima. E quando a gente fala em 127 e 220, a gente fala 220 fase neutro na baixa tensão, né? E fase 380. Aí tem aí, o transformador é tido como o equipamento mais importante do CEP. Cada transformador trabalha numa classe de tensão diferente. A tensão da classe de 15 kV das unidades geradoras é elevada para nível de tensão de transmissão acima de 138 kV, por meio de um transformador elevador de tensão localizado na subestação elevadora de tensão. Ok. Isso é aquela parte que a gente falou da geradora de energia, que tem o seu transformador elevador. A parte de geração tem a questão de geração. Da geração ele é elevado para poder fazer a transmissão do nível de tensão, por questão justamente das perdas que ele vai ter no meio do caminho, para ele poder fazer a compensação. Podemos encontrar subestações de transmissão com transformadores para adequar novamente os níveis de tensão e equipamentos para fazer manobras e proteções na linha de transmissão. Bom, essas daí são subestações intermediárias, né, entre a geradora e a distribuidora, que elas servem justamente para intermediar, para fazer compensação de tensão, justamente para fazer, no caso, ela pode ser duplicada ou pode fazer uma dupla abordagem, no caso, vamos dizer assim, que quando a gente fala em caso uma dê problema, a outra vem para suprir. Então, são intermediários que se comunicam através de ligações ou manobras de linhas, né? Que uma abre e a outra fecha as chaves para poder fazer um meio de transmissão para ser atendida aquela cidade. Então, é fácil a gente encontrar duas subestações que têm recebimento de um alimentador, que é justamente para, em caso de emergência, um supre, um faz um remanejamento. As subestações interligadas, porque você consegue fechar chaves e fazer a energia bypassar de um canto para outro para poder executar manutenção, para poder executar tanto corretivas quanto preventivas, quanto até em caso de emergência mesmo, você poder efetuar essa manobra. No sistema de transmissão e distribuição, há as subestações de distribuição com transformadores abaixadores de tensão ou transformadores de potência. Pronto. Essa daí, no caso, já está se referindo a subestações que vão reduzir o nível de tensão, são as abaixadores, ou então transformadores abaixadores ou rebaixadores de tensão, que vão ocasionar justamente essa diminuição para poder efetuar a entrega ao cliente do jeito que ele quer. Existe a necessidade, de acordo com, como nós falamos, de acordo com a potência de demandada da corrente, que gera potência, e aí existe a determinação de você ter ou não subestação abrigada e subestação aérea. Então, geralmente, quando se tem uma subestação abrigada, nós temos transformadores rebaixadores, que recebem 13.8 e entrega, por exemplo, existem prédios que ele tem 2 ou 3 transformadores, porque existem níveis diferentes de entrega. Ele recebe em 13.8 ou em 69, e aí o primeiro reduz para 13.8, o outro ele já reduz para 220 ou para 380, dependendo dos equipamentos que você tenha na sua planta, né? Então, assim, não tem
tabulado, obrigatoriamente tem que se fazer isso e tal. Existem normas que têm que ser atendidas, de acordo com as regras de segurança, com as regras de trabalho, que a gente consegue fazer, adequar à necessidade do cliente e dentro das regras de funcionamento, a gente fazer a entrega como propriamente tem que ser feito e dentro da segurança exigida. Normalmente operam de 138 kV na entrada e 13,8 na saída, variar dependendo da região. E o que acontece? Nós temos dois tipos, né? No caso de 220 e 110, nós temos culturas diferentes, nós temos formas de trabalho diferentes, nós temos o método de implantação também que foi diferente, temos tecnologias diferentes, então temos regiões diferentes e a gente tem que adaptar, no caso, para onde a gente vai trabalhar, como é naquela região, qual é a concessionária, como é que ela trabalha, o que ela faz, para poder a gente efetuar trabalhos naquela área também. Ver quais são os níveis que ela está operando, para poder a gente já trabalhar dentro dessa faixa. Entre as redes primárias e secundárias, há os transformadores de distribuição, para fazer a última adequação de tensão para recebermos energia elétrica em nossas casas em 127, 220, dependendo novamente da região. Ok. Então, nessas redes primárias e secundárias que ele fala, são justamente os transformadores que estão nos postos, que é justamente para reduzir de 13,8 para 127 ou 220, já para a gente receber na nossa residência. Então, na verdade, os transformadores estão presentes, tanto na etapa de controle, né? Tem a parte de geração de energia, tem a parte de controle, que a gente estava falando sobre essa parte. Então, os transformadores estão na etapa de controle. Na parte de transmissão, falamos em subestações intermediárias, e nessas subestações intermediárias também tem transformadores, né? Falamos em subestações de distribuição, e tem transformadores e rebaixadores, que a gente falou, que ele também favorece para que seja... tem transformadores também nesse nível de sistema, né, de potência. Falamos sobre controle, falamos sobre linha de transmissão, falamos sobre distribuição, e na última etapa, que a gente está falando sobre consumo também, mas ainda faz parte da distribuição, os transformadores que ficam nos postes, né? São subestações aéreas, que a gente chama, que eles fazem a transformação de 13,8 para 220 aqui em Alagoas. Então, nós temos aí dois tipos de transformadores. Esse é um transformador de rede primária. Eu tenho esse transformador aqui de rede secundária. Transformadorzinho trifásico, né? As três muflazinhas aí. As três buchazinhas. Vamos lá. Princípio da operação de transformadores ideais. Bom, eu tenho aí um transformador, né? Ele, tecnicamente, a gente falando, ele tem esse transformador aí. Esse transformadorzinho nós vamos ter aqui. Apresenta um trafo, seus enrolamentos, o seu primário, o seu secundário, que formam duas bobinas, que é N1 e N2. Enrolamentos no primário e no secundário. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse lado de cá, o primário. Vocês conseguem ver meu mouse mexendo ou não? Quando eu mexo aqui, dá para vocês enxergarem meu mouse? Sim ou não? Dá não, professor. Dá não? Então, me dê aí 30 segundinhos. Fica aí que vocês vão ver daqui a pouquinho. Peraí. Vamos fazer aqui uma... Vocês vão ver nesse instante. Prontinho. Estão vendo agora aqui? Estão vendo, né? Agora consegue enxergar, né? Onde eu estou riscando?
Vamos lá, vamos ver. Então, aqui agora, nesse trecho aqui, eu tenho aqui, deixa eu botar ele aqui, nesse trecho aqui, eu tenho aqui a fonte, né? Que essa fonte vai alimentar essa bobina do primário. Esse daqui é o meu enrolamento do primário, aqui. E esse daqui é o meu enrolamento do secundário, né? Que entre eles formam esse meio, né, de propagação de magnetismo, né? De fluxo magnético, de campo magnético. Então, nós vamos ter uma tensão de entrada, que está aqui, do lado esquerdo, uma tensão de entrada, que é essa daqui. Tensão de entrada. Essa tensão gera essa corrente. Essa corrente percorre esse bobinado e ela volta para cá e fecha o ciclo do primário. Esse é gerado um campo magnético, aqui é gerado um campo elétrico, um campo magnético, a gente falou sobre campo elétrico e campo magnético nas aulas anteriores, e nós vamos ter aqui um número de espiras para o primário e um número de espiras para o secundário. Existe uma relação dessa questão do número de espiras que determina se o transformador ele vai ser elevador ou rebaixador. Por exemplo, se o número de espiras, bota ele aqui, número de espiras N1 for maior do que número de espiras N2, esse transformador ele é um transformador rebaixador. Se o número de espiras N1 for menor do que o número de espiras N2, ele é um transformador elevador. É só para a gente ter uma ideia, aqui está o N1, né? N1, e aqui está o N2, que é a parte bobinada do secundário. Seria a questão do número de espiras propriamente dito. Então, nós vamos fazer uma relação e temos fórmulas para isso um pouco mais na frente. Então, vou apagar aqui para poder a gente verificar mais na frente como é que vai ficar essa parte aí. Vamos lá. Quando alimentamos o enrolamento do primário com uma fonte de tensão alternada, AC, uma corrente alternada percorrerá a bobina e criará um campo magnético H igualmente. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma alternada, aqui já está marcando que aqui é alternada, ó. Já está marcando aqui como alternada. Então, nós temos uma fonte de corrente alternada. E essa corrente que está passando aqui, ela também vai ser uma corrente alternada. Aí ela conduz um campo magnético, e ele vai ter, esse campo magnético vai ser H igualmente aqui, do lado de cá. Esse campo magnético, por sua vez, criará um fluxo magnético que atravessa o material do núcleo e será enlaçado pelas bobinas do enrolamento secundário. Eu vou voltar aqui para essa daqui, cadê ela? Pronto, tá aqui, para a gente poder conversar. Então, aqui, eu vou ter o fluxo magnético, aqui eu tenho um transformador, vamos lá, o núcleo de ferro está aqui. Aqui eu tenho o número de voltas N1, aqui eu tenho o número de espiras N2. Dentro desse bobinado, a gente viu que tem um campo magnético aqui nesse condutor, que esse condutor, ele gera o seu campo magnético nesse sentido. Quando ele chega aqui, ele gera um fluxo, o campo magnético dele fica único, aqui assim, não é isso? Aqui. Aqui, deixa eu passar ele para cá. Que ele vai fazer com que esse fluxo, ele percorra todo esse ferro magnético, e esse ferro magnético, esse fluxo magnético retorne para cá, de forma que ele também gera esse campo magnético aqui, né? E esse campo magnético vai fazer com que exista uma relação e tenha uma tensão de saída. Então, nós temos energia elétrica,
gerando aqui magnética. E nós temos a magnética aqui passando por dentro desse bobinado, gerando energia elétrica na saída. Aí vem aquela questão do N1 e do N2, a questão N1 maior do que N2, o transformador é rebaixador. E nós temos N1 menor do que N2, como sendo elevador. Vamos lá para baixo, onde a gente estava. Pronto, falamos aqui. Pronto. Esse campo magnético, por sua vez, criará um fluxo magnético que atravessa o material, como nós mostramos naquele ferro magnético, o fluxo atravessando o material do núcleo do transformador. Isso será enlaçado pelas bobinas de enrolamento. A gente já viu também o enrolamento do secundário, quando eu mostrei lá na outra figura, justamente o N2, né? A bobina do secundário. Então, nós temos a bobina do primário e temos a bobina do secundário. A partir do fluxo, temos uma tensão induzida, que é a força eletromotriz, no enrolamento do secundário, calculado pela lei de Faraday. Que a lei de Faraday, ela diz o seguinte: nós temos aqui lambda, né? Lambda vai ser o fluxo concatenado. O fluxo concatenado é justamente quando ele fala aqui assim, a força eletromotriz induzida no secundário. Ele faz o fluxo que passa pelo secundário, é chamado de fluxo concatenado. E esse fluxo concatenado gera essa energia elétrica no secundário através dessa lei de Faraday. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, a derivada, né? A derivada de lambda, o dt, é igual a menos N2, e a derivada do fluxo originário por dt, né? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, aí tem a lambda, é igual ao número de espiras do 2, né? Que é N2 multiplicado pelo fluxo primeiro. Então, o que é que nós vamos ter aqui? O sinal negativo da lei de Faraday indica que a tensão induzida está em uma polaridade que produzirá uma corrente induzida em um determinado sentido, que, por sua vez, criará um fluxo magnético oposto à variação de fluxo concatenado. Essa daí é a teoria da lei de Lenz. Aí, o que acontece? Chegamos a uma parte interessante. Cálculo de transformadores. Vamos fazer aqui umas anotações, considerando que nós vamos falar sobre transformadores ideais, pelo menos nessa primeira etapa. Vamos lá. Eu tenho aqui, relação de transformadores. A relação de transformadores é dada pela razão entre a tensão do secundário e a tensão do primário. Eu tenho aqui, a relação é igual a tensão do secundário dividido pela tensão do primário. Então, eu vou ter uma relação, por exemplo, se eu tiver a tensão do primário de 13,8 e a tensão do secundário vai ser de, vamos lá, 220 volts, então eu vou pegar, a relação vai ser 220 dividido por 13.800 e eu vou achar a relação do transformador entre o secundário, a tensão de saída do secundário e a tensão de saída do primário. Relação de potência. A potência do primário depende do valor de tensão e de corrente aplicada pela rede elétrica. Bom, essa questão nós sabemos que potência, vou botar aqui, potência, nesse trechozinho, é igual a tensão vezes a corrente. Estamos falando do primário. Então, quando nós estamos falando do primário, no transformador, a gente está falando de como a energia elétrica entra no transformador. Então, a tensão, ela é justamente a aplicada pela rede elétrica, né?
e a corrente também. Então, a potência, ela já vai vir, ela vai ser calculada, que é a potência do primário, de acordo com a chegada da energia da concessionária. Então, nós vamos ter o seguinte aqui. A potência do secundário é o produto da tensão no secundário e a corrente no secundário, quando ela define-se também pela mesma fórmula, que potência é igual a tensão vezes a corrente. Aí nós vamos ter aqui potência do primário é igual a tensão do primário, que no caso é da concessionária, multiplicado pela corrente do primário. E nós vamos ter a potência no secundário, que vai ser a tensão do secundário multiplicado pela corrente do secundário. Número de espiras dos enrolamentos. Essa questão também é interessante, tá? O que acontece? Ela vai permitir que a gente projete, né, transformadores e a gente saiba especificamente quantas voltas a gente tem que dar no primário, quantas voltas a gente tem que dar no secundário, para proporcionar a entrada e saída do transformador. Vamos lá. O número de espiras dos enrolamentos dos transformadores tem relação diretamente proporcional com a tensão em cada enrolamento, ou seja, vamos lá. Ele coloca aqui, a tensão no primário dividido pela tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Essa formulazinha é interessante, tá? Essas formulazinhas que a gente está passando aí, se vocês quiserem fazer o print delas, é interessante. Apesar de que eu estou gravando a aula e vou colocar no canal, e aí vocês vão poder estar assistindo a hora que vocês quiserem. Mas, se vocês quiserem bater o print, nós falamos sobre relação de transformação, que é essa daí que a gente está falando. Nós falamos sobre a relação de potência dos transformadores, né? Que tem relação à potência do transformador na parte do primário. E deixa eu ver aqui, na parte do secundário também, nós falamos de potência do secundário, nessa parte. Botamos essas fórmulas também, de potência do primário e do secundário. E nós falamos da relação de número de espiras do primário e do secundário. Um minutinho só, 10 segundos aqui, rapidinho. Prontinho. Então, essa daí é a relação do número de tensão pelo número de espiras do primário e do secundário. Professor? Oi, pois não? Pode falar. Pode voltar aí para tirar o print, por favor. Na hora. Você fala dessa daí ou da anterior ainda, da relação? A anterior, essa. Boa, deixa eu ver aqui. Pronto, tem essa. Pode passar? Tem essa daqui. Pode passar? Pode. Boa. E tem essa daqui, que é a tensão e o número de espiras, né, do primário e do secundário, a relação existente. Aqui, existe ainda a fórmula que relaciona a corrente elétrica em cada enrolamento, que no caso, com a tensão e o número de espiras de cada enrolamento, ela pode verificar a corrente elétrica inversamente proporcional. Essa é interessante, tá? Nós vamos observar aqui o seguinte. Nós vamos ter, enquanto nós temos aqui, que elas são, observa só, em cima aqui no numerador, é a tensão do primário, e embaixo a tensão do secundário. Aqui do outro lado da igualdade, nós vamos ter o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário, também obedecendo a mesma ordem. Porém, aqui, quando nós falamos em corrente elétrica, nós vamos ter que ele é inversamente proporcional. Então, nós vamos ter aqui a corrente do primário, né, sobre a corrente do secundário, vai ser igual a tensão do secundário dividido pela tensão do primário,
que vai ser igual ao número de espiras do secundário e o número de espiras do primário. Então, vocês podem observar que aqui no numerador nós temos secundário, secundário, no denominador primário, primário, e quando falamos em corrente, ela vem inversa, né? Então, nós temos aqui corrente do primário, corrente do secundário, tensão no secundário, tensão no primário, número de espiras do secundário, número de espiras do primário. Bom, aí nós temos a questão também de perdas no cobre, quando nós estamos falando de transformadores ideais. Um transformador elétrico ideal é aquele que a potência de enrolamento primário é igual à potência de enrolamento no secundário. Aí ela tem, nos transformadores reais, existem as perdas pelo efeito Joule, devido à resistência dos enrolamentos, para essas perdas chamadas de perdas no cobre. Então, nós vamos ter aqui, para calcular as perdas, nós usamos parâmetros de resistência ôhmica no primário, a corrente do primário, a resistência ôhmica do secundário, a corrente do secundário e a fórmula é essa daqui. Perdas no cobre é igual à resistência do primário multiplicado pela corrente do primário ao quadrado, mais resistência do secundário multiplicado pela corrente do secundário ao quadrado. E aí, tranquilo até agora? Ou está muito acelerado? Dá para a gente... tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tá, não tá? Pronto, vamos fazer o seguinte, para poder a gente seguir um pouco mais à frente, vamos aproveitar agora para não quebrar o raciocínio. Então, essa... Oi, pois não, pode falar. No caso, essa resistência aí seria a resistência das 3 bobinas, né? Sim, da resistência, exatamente. Para poder calcular, perdendo o cobre, isso aqui é a resistência de uma bobina, né? Aí a gente, primário e secundário, a gente tem que calcular das 3 bobinas. É isso aí. Tá. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não quebrar o raciocínio, bata um print dessa tela. Deixa eu botar aqui a outra. Dessa daqui agora. Essa daí vocês já bateram um print. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalo agora, para poder, da próxima, quando a gente voltar, a gente vê as coisas e a gente começa a responder uns exercícios a respeito disso aí. Beleza? Então, vamos dar uma paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá ok? Valeu, pessoal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui a tela para poder a gente estar junto nessa aqui. Pronto. Tranquilo, né? Então, até daqui a pouquinho, a gente vai dar um intervalo agora, vamos aproveitar. E daqui a pouquinho a gente já volta e a gente faz a sequência aí. Valeu, pessoal. Obrigado e até daqui a pouquinho, viu? Não vão embora, não.
Senhores, voltamos. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certinho? Deu tempo todo mundo ir ao banheiro aí? No banheiro, tomar sua água. Vamos lá, vamos restartar. Vou interromper aqui meu compartilhamento e vou restartar lá pra gente, beleza? Bom, então está aí onde nós paramos, né? O cálculo de perdas do cobre. Muito bem colocado. E essa daí trata-se de perdas no cobre para uma bobina, né? Nós temos aqui. Tá aqui. Isso. As perdas no cobre, tá aqui. A resistência do primário multiplicado pela corrente do primário ao quadrado, mais a resistência do secundário multiplicado pela corrente do secundário ao quadrado. Esse é o cálculo de perdas no cobre. Então, vamos lá. Temos ainda a questão de rendimento, né? Que nós temos aí. O rendimento do transformador elétrico é definido pela relação entre a potência elétrica fornecida pelo secundário e a potência elétrica absorvida pelo primário. Então, nós vamos ter aqui, as perdas do transformador estão diretamente ligadas à temperatura de trabalho do transformador. E a temperatura de trabalho do transformador normal é de 75 graus Celsius. Então, nós vamos ter aí que rendimento é igual à tensão do secundário multiplicado pela corrente do secundário dividido pela tensão do secundário multiplicado pela corrente do secundário mais as perdas no cobre mais as perdas no ferro, que no caso seria a parte do ferro magnético. Beleza? Tem essa parte também aí de rendimento, que é justamente para ele dar a questão de efetividade do transformador. Vamos lá. Na construção de transformadores, o núcleo dos transformadores são construídos com base em materiais ferromagnéticos de alta permeabilidade. Nós falamos sobre permeabilidade de materiais ferromagnéticos, acredito que há uma ou duas aulas atrás, quando nós falamos sobre materiais magnéticos duros, materiais magnéticos moles, a respeito de que permite a permeabilidade, seria a facilidade que ele tem de passar o campo magnético, né, no caso a energia magnética, por dentro do ferro magnético, para que ele possa conduzir para o secundário. Então, nós estudamos e podemos verificar aí vários materiais, e cada material tem a sua característica de permeabilidade do ferro magnético, né, da parte de condutância dele, de permitir a passagem da energia magnética, do campo magnético, pelo próprio material. Então, existem diversos materiais. A gente vai poder escolher qual o melhor material que a gente vai poder compor esse ferro magnético para que ele possa ter uma perda menor em relação ao núcleo, né, desse transformador. Então, assim, os materiais ferromagnéticos de alta permeabilidade, de modo que permitam a passagem do fluxo magnético mais facilmente, ou seja, baixa relutância e uma maior condutância, né, na verdade. Nós fizemos um comparativo também, onde nós falávamos sobre corrente elétrica igual ao fluxo magnético, fazia uma analogia de circuito elétrico com circuito magnético na aula anterior. Então, se você não viu ainda, está disponível lá, tá? Volta lá no canal, já está disponível o vídeo da aula anterior. No final da aula, eu posso mandar para vocês também, se vocês tiverem uma dúvida aí de onde encontrar. Mas vamos lá. Então, nós temos aí a passagem de fluxo magnético mais facilmente no núcleo ferromagnético, na parte onde vai passar o fluxo magnético do primário para o secundário. Quanto maior a permeabilidade, maior a condutância e menor a relutância na passagem desse fluxo magnético. Há dois tipos básicos da construção de transformadores: núcleo envolvente e núcleo envolvido. Isso é interessante também, tá? Vamos lá. No caso do transformador monofásico com núcleo envolvente,
Este possui 3 pernas de enrolamento envolvendo a perna central. Por sua vez, no transformador de núcleo envolvido, ele é o único bloco de material ferromagnético com enrolamento nas extremidades. Então, nós temos aqui um trafo monofásico e um trafo trifásico. Então, nós temos aqui nessa figura o enrolamento do primário, aqui no caso na figura da parte A, essa parte daqui. O enrolamento do primário, está aqui a bobina A, esse daqui é o núcleo, né? A parte de dentro aqui é o núcleo ferromagnético, onde nós vamos ter a tensão do primário, a corrente entrando, ó, ela vai seguir esse fluxo aqui, e aí o fluxo magnético vem nessa direção, né? Nessa direção aqui, do primário para o secundário, tá aqui. Primário para o secundário, tá aqui as linhas de força magnética no núcleo ferromagnético. Então, nós temos o primário, nós temos o secundário, então nós vamos ter a tensão do primário. Essa tensão do primário, ela é fornecida pela concessionária, né? Fornecida pela concessionária. E nós vamos ter a tensão do secundário em uma relação de espiras entre o primário e espiras no secundário. Então, nós vamos ter aqui a tensão e a carga que está sendo consumida no secundário. E aqui nós temos um transformador trifásico, né? Um transformador trifásico. Nós temos aqui as 3 fases, R, S, T, e nós temos aqui a tensão do primário e a tensão do secundário. Tensão do primário, tensão do secundário, tensão do primário, tensão do secundário, para vocês terem uma ideia do esquema, mais ou menos, como é feita essa parte interna do transformador. Então, nós temos aqui, nessa parte aqui, eu tenho o transformador monofásico de núcleo envolvido, tá aqui, monofásico e trifásico. E eu tenho de núcleo envolvente, aqui, ele monofásico, núcleo envolvente, e eu tenho ele trifásico, núcleo envolvente, também. Observa que ele é dentro nessa parte interna. Quando eu tenho núcleo envolvido, é justamente nessa parte de fora, né? As 2 partes de fora, e ele tem, aqui no caso das 3 partes de fora. E quando eu tenho núcleo envolvente, ele pega a parte central do núcleo, né? Agora, vamos lá. Primeiro exercíciozinho nosso aí, para a gente poder estar exercitando aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Vamos lá. Determine a tensão de saída de um transformador, cujo enrolamento primário, de 20 espiras, recebe 220 volts. Saiba que o enrolamento secundário desse transformador é formado por 10 espiras. Então, qual é a fórmula que a gente vai utilizar aí, pessoal? Qual é a fórmula que a gente viu lá atrás que a gente vai utilizar aí? Como é ela? Alguém lembra dela? Senhores? Aquela é V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Vamos lá. Deixa eu botar ela aqui. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Todo mundo concorda? Que no caso aqui a gente pode chamar de, para ser, você está certo aqui nessa, mas para ser mais prático assim, vamos dizer, olhou, bateu e não esqueceu, tensão do primário, tensão do secundário, número de espiras do primário e número de espiras do secundário. Não é isso aí? Vamos lá, vamos... Deixa eu abrir aqui, para a gente poder resolver, tá? Vão resolvendo aí para me dizer a resposta.
Já fiz, professor. Quanto foi que deu a sua? A minha deu 110. Todo mundo já fez essa daí? Conseguiram ver? Sim. Vamos lá. 110 volts, exatamente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer ela para cá, um minutinho só. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou botar naquela minha tela branca para a gente poder resolver, tá? Um minutinho. Prontinho. Conseguem ver a minha tela aí? Conseguem ver a tela? Sim, professor. Sim? Boa. Então, vamos lá. Então, a fórmula que foi falada seria tensão do primário dividido pela tensão do secundário vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, vamos lá. Pegar os dados da questão. Dados. Então, a saída determina a tensão de saída do transformador. Então, ele está querendo a tensão de saída do secundário, cujo enrolamento do primário tem 20 espiras. Então, número de espiras, número do primário seria 20. A tensão do primário tem 220 volts. Saiba que o enrolamento do secundário tem 10 espiras. Então, número de espiras do secundário, 10 espiras. É só substituir. Então, vamos lá. Tensão do primário dá 220. Dividido pela tensão do secundário, que é o que ele quer saber, vai ser igual. Número de espiras do primário, 20. Número de espiras do secundário, 10. Então, aqui vai ser 20 vezes a tensão do secundário, vai ser igual a 220 vezes 10. 20 tensão do secundário vai dar igual a 2.200. Então, continuando aqui do lado, nós vamos ter tensão do secundário vai dar igual a 2.200 dividido por 20. Esse zero cai com esse zero. 220 dividido por 2 dá igual a 110 volts. Essa é a resposta conforme vocês falaram. Beleza? Então, vou interromper aqui e vou colocar a segunda questão para a gente poder estar trabalhando ela. Essa daí foi a primeira questão, que a gente já resolveu. Vamos para a segunda questão. A corrente elétrica que passa pelo enrolamento do primário do transformador tem 800 espiras. Que tem 800 espiras é corrente do primário igual a 15 amperes. Calcule a corrente do enrolamento secundário do transformador, sabendo que ele possui 100 espiras.
Conseguiram achar essa? Quanto foi que deu? O meu deu 1,875. Vamos ver aqui. Eu vou interromper o compartilhamento e vou para lá para poder a gente calcular. Bom, então vamos lá. Nessa questão, nós mostramos uma fórmula que ela é interessante. Ela mostra o seguinte, foi colocado tensão do primário dividido pela tensão do secundário está para o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, que vai estar igual a corrente. E aqui corrente também, só que como aqui eu estou falando primário, aqui vai ser secundário. E aqui secundário, aqui vai ser primário. Correto? Então essa foi a fórmula de corrente elétrica lá. Então, os dados que nós temos, vamos para os dados. Os dados. A corrente elétrica que passa pelo enrolamento do primário do transformador, que tem 800 espiras. Então, N do primário dá 800 espiras. A corrente do primário é igual a 15 amperes. Calcule a corrente do secundário. Então, corrente do secundário, sabendo que ele possui 100 espiras. Então, o número de espiras do secundário vai dar igual a 100. Então, essa questão de tensão, eu não vou utilizar. Eu vou estar utilizando essa parte daqui. Então, a parte que eu vou substituir seria essa daqui. Então, vamos lá. Número de espiras do primário, 800. Dividido pelo número de espiras do secundário, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual a corrente do secundário, que eu tenho aqui corrente do secundário, ele fala aqui corrente do primário, calcula a corrente do secundário, transformador, sabendo que ele possui 100 espiras. Ok, então tá aqui. O número do secundário vai ser 100. Aí a corrente do secundário, que eu quero encontrar, corrente do secundário, dividido pela corrente do primário, que é 15 amperes. Então, novamente, nós vamos para, vai ser 100 vezes a corrente do secundário, vai ser igual a 800 vezes 15, meio pelos extremos aqui. Então, eu vou ter que a corrente do secundário vai dar igual a 800 vezes 15 dividido por 100, que a corrente do secundário vai ser igual. Quanto é que dá aí? Deixa eu pegar aqui a calculadorazinha, rapidinho. Vamos lá, 800 vezes 15 dá igual 12.000 dividido por 100, que dá igual 120. 120 amperes, corrente do secundário. Vocês fizeram assim? O que foi que aconteceu aí? Senhores? Então vamos lá, deixa eu interromper aqui. Vou voltar para cá. Deixa eu compartilhar aquela outra tela. Compartilhamento de tela. Deixa eu botar ela aqui. Então, nesse caso, nós temos 120 amperes. O que foi que vocês fizeram diferente aí nessa questão? Eu acho que vocês inverteram na fórmula, não foi? Ficou o número a corrente do primário também em cima, não foi isso? Foi isso, professor.
É só essa relação, quando fala de corrente, a corrente é invertida. Ela vem primário, primário e ela é secundário, vem secundário, secundário, ela vira primário lá na fórmula. Então, vamos lá, vamos para outro exercíciozinho aí. Vamos lá. A tensão elétrica fornecida pela empresa energética é de 220 volts. Um aparelho doméstico trabalha com tensão inferior e já possui transformador integrado. Supondo que um aparelho funcione com tensão elétrica de 20 volts e possua um transformador integrado com 1.500 espiras no enrolamento primário, quantas espiras são necessárias no enrolamento secundário para que a tensão supere os 20 volts? A tensão não supere os 20 volts. Quantas espiras ele vai ter no seu secundário para que ele dê uma tensão de 20 volts no secundário? E aí, senhores, conseguiram? Vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Vou botar lá naquela outra tela. Eita, não é dessa não. Oi. E aí? Opa, tô por aqui. E aí, pessoal, conseguiram? Deu quantas espiras no secundário? Conseguiram resolver essa? Voltando aqui. Beleza? Tranquilo. E aí, rapaz, tudo beleza? Verdade. Senhores, me deem 20 segundinhos, eu estou voltando aqui, tá? A gente já resolve a questão.
E aí, senhores, voltei. Conseguiram? Deu quantas espiras aí no secundário? Professor, o meu deu 136, mas eu acho que para ficar abaixo teria que ser 135. Vamos lá, vamos fazer aqui. Beleza, então vamos lá. Então, um aparelho doméstico, a tensão elétrica fornecida pela empresa energética é 220 volts. Então, tensão do primário igual 220 volts. Os aparelhos domésticos trabalham com tensão inferior e já possuem um transformador integrado. Beleza. Supondo que um transformador funcione com tensão elétrica de 20 volts, então, tensão do secundário igual a 20 volts. Então, possui um transformador integrado com número de espiras do primário, 1.500 espiras. Quantas espiras deve ter no secundário, são necessárias no secundário, para que a tensão não supere os 20 volts? Então, vamos botar aqui, número de espiras do secundário vai ser igual, que é a interrogação que a gente quer. Então, vamos lá. Tensão do primário sobre a tensão do secundário vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, que vai ser 220 dividido por 20, número de espiras do primário 1.500 e número de espiras do secundário, que é o que a gente quer encontrar. Então, vamos lá. Vai ser 220 número de espiras do secundário, que vai ser igual a 1.500 vezes 20. Então, vai ser número de espiras do secundário vai ser igual a 1.500 vezes 20 dividido por 220. Número de espiras vai ser igual. Deixa eu ver aqui na calculadora rapidinho. Vai ser igual aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Aqui. 1.500 vezes 20 igual dividido por 220. Dá igual. Bom, então, ele deu uma fração de 136, deu quanto? 136,36 uma dízima periódica. 36. Então, ele vai dar número de espiras igual aproximado a 137 espiras. Então, essa daqui vai ser, vamos dizer assim, a resposta exata seria 136. Ele não pode ultrapassar 20 volts. Então, se a gente for analisar essa questão daqui, digamos que com 136,36, nós vamos ter 20 volts. Porém, nós não vamos conseguir dar 0,36 voltas no secundário, né? Então, ou seria 137 ou seria 136. Então, por nível de segurança, talvez a gente consiga uma mesma efetividade se a gente colocasse 135 voltas, realmente, como você falou. Mas, assim, para efeito de cálculo, seria no máximo 137 espiras. Mas você está certíssimo quando você fala em 135 volts, para você conseguir 20 volts, porque você tirar 0,36 ou tirar uma volta, não afeta muito na tensão de saída. Então, ele vai funcionar nesse sentido, sim. Então, é interessantíssimo você observar nesse sentido na prática. Mas, assim, questão teórica seria aproximadamente 137 espiras. Ficou entendida essa parte, não? Sim, professor. Beleza, vamos ver aqui. Mas você está certo quando falou em 135 espiras. Deixa eu ver aqui a apresentação dos slides.
Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. 137 espiras. E nós vamos para outra, que é essa daqui. Calcule a tensão do secundário e a corrente do secundário de um transformador monofásico de 10 kVA, quando o primário está conectado a uma fonte de 220 volts. Considere o número de espiras do primário 100 e o número de espiras do secundário igual a 10. Quero que você calcule a tensão de saída e quero que você calcule a corrente no secundário. Beleza? Vamos lá, calcula essa daí para a gente ver. Pronto, professor. Já fiz aqui. Senhores, e aí, quanto foi que deu? O VS no meu deu 22. E quanto deu a corrente? Deu 100. A corrente deu um pouco aí diferente, não foi? Foi. Vamos voltar aqui para a gente poder fazer o cálculo. Vamos lá. Então, vou interromper aqui o compartilhamento e vou botar lá para a gente ver. Então, vamos lá. Calcule a tensão de saída e a corrente de saída de um transformador monofásico
de 10 kVA, quando o primário está conectado a uma fonte de 220 volts, considere o número de espiras do primário 100 e o número de espiras do secundário 10. Então, vamos lá. Calcule a tensão de saída. Então, ele quer a tensão de saída de um transformador monofásico de potência, né? Potência igual a 10.000 VA. Quando o primário está conectado a uma fonte, tensão do primário de 220 volts. Considere o número de espiras do primário igual a 100 e o número de espiras do secundário igual a 10. Então, qual foi a fórmula que vocês utilizaram aí primeiro? Vamos lá. Tensão do primário sobre a tensão do secundário vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Essa é a primeira que a gente vai utilizar, não é isso? Então, vamos lá. Nessa daqui, vamos botar aqui, tensão do primário, 220, dividido pela tensão do secundário, que é o que a gente quer encontrar, vai ser igual ao número de espiras do primário, que dá 100, e o número de espiras do secundário, que é 10. Então, dando continuidade, eu vou ter que 100 tensão do secundário vai ser igual a 2.200. Então, tensão do secundário vai ser igual a 2.200 dividido por 100. Esse cai com esse cai com esse. Tensão do secundário dá igual a 22 volts. Beleza. A fórmula que a gente tem em relação a essa questão de corrente seria justamente o inverso, né? A continuação dessa daqui. Mas a gente pode fazer da seguinte forma. Eu sei que a potência do transformador monofásico, ela vai ser igual a tensão vezes a corrente, né? Eu tenho a potência e tenho a tensão. Então, aqui no caso vai ser o seguinte, isso pensando do primário, né? Então, aqui a potência vai ser 10.000, que vai ser igual à tensão do primário, que vai ser 220, multiplicado pela corrente do primário, que vai ser, corrente do primário vai ser igual a 10.000 dividido por 220. Esse cai com esse. Então, corrente do primário vai ser igual. Deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora. Vamos lá, 1.000 dividido por 22. Dá igual a 45,45 amperes. É uma dízima também. 45,45 amperes. Bom, aí sendo assim, eu tenho justamente a que faz a relação entre o número de espiras e as correntes. Aí eu tenho aqui, vamos lá. Número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário vai dar igual a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Então, aqui vai ser número de espiras do primário dá 100, dividido pelo número de espiras do secundário, que dá 10, que vai ser igual a corrente do secundário, que é o que eu quero encontrar, e a corrente do primário, que eu tenho, que foi 45,45. Então, vamos lá. Então, 10 corrente do secundário vai dar igual a 45,45. A vírgula está aqui, 1, 2, pulou 1, 2.
Então, ficou aqui realmente 4.545,0. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que a corrente de saída vai ser igual a 445,45 dividido por 10. Corrente de saída vai dar igual a 454,5 amperes. Agora eu quero mostrar um negócio aqui interessante a vocês. Bom, a questão terminou aí agora. Agora eu quero mostrar um negócio interessante a vocês aqui. Eu quero que a gente calcule, deixa eu ver aqui, vou diminuir aqui um pouquinho. Bateram um print dessa questão aí, tá tudo certinho. Posso mexer a tela aqui? Fica tranquilo aí para vocês? Pode, professor. Boa, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Sabemos que potência é igual a tensão vezes a corrente, né? Tá aqui. P é igual a VI. Então, o que nós fizemos aqui? A potência do transformador, aqui, eu tenho a tensão e tenho a corrente. Vamos calcular ela aqui no primário. Vou botar aqui no primário. Apesar de que ele já deu na questão, mas vamos fazer um cálculo aqui que eu quero mostrar um negócio interessante. A potência vai ser igual a tensão de 220 multiplicado pela corrente, que é 45,45. Potência vai ser igual. Se a gente fizer, porque isso aí é uma dízima, né? 45,45,45 infinitas vezes. Se eu pegar 220 multiplicado por 45,45, vai dar igual a 9,999 VA, que dá igual aproximado, potência igual aproximado a 10 kVA, aqui. E agora vamos fazer um cálculo aqui agora para o secundário. Secundário. Eu tenho que a mesma coisa, P é igual a V vezes I. Eu quero calcular a potência do secundário, sabendo que a tensão do secundário quanto foi que ela deu aqui? A tensão... Então, foi 220, transformador, tensão de 22 volts, 22, multiplicado pela corrente que a gente calculou, 454,4 amperes. Então, a potência vai ser igual. Fazendo agora aqui essa multiplicação, deixa eu ver aqui na calculadora, rapidinho. 22 vezes 454,4. 454,4, 22. Dá igual. Espera aí. 22 vezes 454 ponto aqui. Então dá igual a 9,999, que aí dá igual a potência igual aproximado a 10 kVA. Então, no início da aula, no nosso segundo parágrafo da aula de hoje, nós falamos que os transformadores, eles fazem a compensação da potência do primário com o secundário, porém ele varia parâmetros, como tensão e corrente. Então, aqui nós podemos observar que nesse que a gente fez aqui agora, o exercício, a gente consegue observar justamente isso. A gente tem aqui um transformador monofásico de 10 kVA, o primário conectado a uma fonte de 220 e ele tem uma saída de 22 volts. Então, 220 com 22 volts, ele faz uma relação entre o primário e o secundário. Eu tenho aqui número de espiras do primário 100, número de espiras do secundário 10. Dá para a gente calcular aí a questão da relação entre o primário e o secundário.
dá para a gente calcular a tensão de saída, a gente calculou a corrente do secundário, calculou tudo e a gente pode observar aqui essa questão da potência de entrada e a potência de saída do transformador, que ele faz a compensação de corrente, faz a compensação de tensão e a gente obtém a mesma potência de entrada e a mesma potência de saída. Então, vamos lá. Deixa eu interromper aqui para a gente voltar lá para a tela, de onde a gente estava. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui, aqui para isso, nós temos a tensão de saída de 22 volts e temos a corrente de saída de 454,5 amperes. Tranquilo, pessoal? E aí, o que foi que vocês acharam? Foi bacana? Foi tranquilo? Dá para a gente dar uma andada nisso aí? Dá, não dá? Tranquilo, professor. Show de bola. Então, eu queria agradecer a presença de vocês hoje com essa mensagem aí de Michael Faraday, que ele nasceu no dia 22 de setembro de 1791, faleceu dia 25 de agosto de 1867, e ele disse o seguinte: as 5 essenciais habilidades empreendedores para o sucesso são concentração, discernimento, organização, inovação e comunicação. Senhores, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que o objetivo da minha aula aqui realmente foi alcançado. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a aula de hoje, foi muito bacana. Eu estou gravando essa aula, eu vou interromper aqui a gravação dela para poder a gente salvar o conteúdo e jogar lá no canal para que vocês possam consultar outras oportunidades. Eu já tirei a lista de frequência, tá? Tínhamos 18 pessoas quando eu tirei a lista de frequência, estamos com 17 agora, mas eu tirei ainda com 18. Foi bacana. Deixa eu parar aqui.